Galera, é o seguinte, recentemente a gente vem sendo bombardeado com informações a respeito de Xbox Series X e também sobre o PlayStation 5, e aí vem acontecendo uma guerra entre esses dois consoles. Eu particularmente sou tanto console gamer como PC gamer, e como eu jogo também no PC, eu tenho certo conhecimento a respeito de algumas tecnologias que acabam colocando o PC na frente. E hoje eu vou falar sobre uma tecnologia que eu acho que deveria ser implementada tanto no PlayStation 5 como no Xbox Series X para poder melhorar o desempenho e performance deles. Então eu vou me aprofundar nessa tecnologia e explicar para vocês como ela funciona e o porquê de eu achar que ela deveria estar nos novos consoles. A tecnologia é o DLSS, que quer dizer Deep Learning Super Sampling, e a gente vai começar a falar dela agora. Mas antes da gente se aprofundar nela, não se esqueçam do ritual padrão, deixar o gostei porque ajuda pra caramba e de quebra você faz a voação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. E agora que tudo isso já foi feito, eu vou explicar para vocês da forma mais clara possível para vocês entenderem como a tecnologia funciona e como ela poderia beneficiar esses novos consoles. Vamos lá! Os jogos vistos no Xbox Series X e principalmente no PlayStation 5 são de fato impressionantes. Mas há algo que vem me incomodando com relação à chegada dessa nova geração, que são fatores como performance em 60 quadros por segundo estáveis e o 4K nativo nesses novos consoles, o PlayStation 5 e o Xbox Series X. A performance me chamou a atenção depois da Ubisoft não ter garantido os 60 quadros por segundo no próximo Assassin's Creed Valhalla, na versão de Xbox Series X dele. E a resolução me chamou a atenção na demo da Unreal Engine 5, porque ela estava sendo executada em 1440p. E embora a demo tenha sido incrível, é um tanto decepcionante para um console onde a Sony já chegou a mencionar até a possibilidade do 8K, que está chegando agora no Brasil, né? Tudo bem que desde o início eu não estava lá muito confiante com relação a essa informação, porque o 4K nem se estabeleceu direito, né? E aí já querem implementar o 8K. As especificações do PS5 não me parecem ser uma boa base para suportar esse tipo de resolução, e isso também serve para o Xbox Series X. Tem vídeo falando sobre os dois aqui no canal, o card vai estar aparecendo aí para vocês conferirem. Digo, performance com variações na taxa de quadros por segundo e uma resolução que passa do 1080p, mas ainda assim não atingem o 4K, são itens que a gente já está vendo no PS4 Pro e no Xbox One X. Eu gostaria de ter visto os avanços dos consoles da próxima geração nesse ponto, uma consolidação melhor nesses aspectos. E é nesse ponto que eu quero chegar e explicar para vocês sobre a tecnologia da Nvidia, conhecida como o DLSS. Atualmente ela está na sua versão 2.0 e já passou por muita modificação, mas eu vou falar sobre ela da forma mais clara e simples possível para todo mundo entender tudo e ver o porquê de eu achar que seria um passo muito importante para os consoles como o Xbox Series X e o PlayStation 5. A primeira coisa que a gente precisa entender é que tanto o PlayStation 5 como o Xbox Series X usam um chipset gráfico da AMD, e a AMD não possui essa tecnologia, ela é exclusividade da Nvidia. O recurso só está disponível em placas de vídeo da série 20, que são as placas que receberam o prefixo RTX para indicar o suporte ao Ray Tracing, aquela RTX 2060, 2080 e por aí vai. Isso acontece porque são placas que possuem partes específicas dedicadas a certas funcionalidades, que é o que acontece com o próprio Ray Tracing, por exemplo. No caso do DLSS, se trata do Tensor Cores, que são unidades que operam em paralelo na placa de vídeo se focando apenas em uma coisa, a inteligência artificial, não comprometendo outras áreas dedicadas da placa. E isso é um fato determinante para a gente poder entender as vantagens do DLSS. Marca bem isso na sua cabeça porque a gente vai mencionar isso no fim do vídeo mais uma vez e vocês vão conseguir ligar uma coisa a outra e entender por que isso é tão importante. O princípio do DLSS não é complicado da gente entender. Ele tenta unir o melhor dos dois mundos nos games, qualidade de imagem e performance, que é basicamente o que a gente sempre espera encontrar quando vai jogar um jogo, né? Serrilhados sempre foram um grande problema, e diga-se de passagem, um problema bem difícil de ser resolvido nos jogos. E admito que de fato existem soluções de anti-aliasing, que é basicamente um anti-serrilhamento, que são eficientes, mas quanto mais eficientes elas são, mais elas diminuem a performance do seu jogo, do mesmo jeito que se for menos eficiente, a performance aumenta e o efeito acaba se tornando menos agressivo e menos eficaz. Mas uma coisa é certa, quanto maior for a resolução, menor vai ser a quantidade de serrilhados que a imagem vai ter, porque basicamente os serrilhados são criados por um baixo número de pixels, que são denominados como quadrados, para poder formar a imagem.
Então tudo que você vê na TV é um conjunto de quadrados. E como é tudo composto por quadrados, para fazer as partes de curvas acaba sendo um problema. Por isso, quanto mais pixels você tiver na tela, melhor e mais fácil de você não encontrar um serrilhado. Porque com uma quantidade mais densa de pixels, a imagem acaba se formando de uma forma mais consistente e aparecendo então menos imperfeições. Em 4K, por exemplo, se você estiver em uma distância de cerca de 2 metros de uma TV de 50 polegadas, que por sinal é o mínimo recomendado para você estar, você quase não vai perceber essas imperfeições. E se a tela for menor, também é um facilitador, melhor ainda. Mas bem, é aqui que entra a inteligência artificial da Nvidia, que não necessariamente serve apenas para diminuir os serrilhados, como também é visto nesses exemplos. A gente encontra ela reconstruindo uma imagem que ficou sem elemento, usando a inteligência artificial para adequar a reconstrução ao resto do cenário, por exemplo. Então o que ela tem de embasamento é todo o cenário e ela vai usar isso para poder aplicar onde ela precisa reconstruir, para não destoar da imagem e assim contextualizar ela. E com a chegada do Ray Tracing, que traz efeitos de iluminação incríveis e reflexos muito realistas, performance acaba custando muito caro, principalmente se você está almejando 4K em conjunto com o efeito. E é na tentativa de melhorar isso que surge a tecnologia. Ela se foca na performance e na qualidade de imagem, como eu já venho conversando com vocês. Na verdade, a ideia inicialmente era voltada apenas para o 4K ou para o 2K, partindo do princípio de reduzir o tempo de renderização e usar a inteligência artificial para preencher a informação que falta, fazendo uma reconstrução da imagem. Isso pesava muito menos do que aplicar os efeitos de anti-serrilhamento. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar como funciona isso na prática. Como é uma inteligência artificial, ela precisa ser ensinada a como vai funcionar. Então a ideia era pegar diversos trechos de um mesmo jogo, numa qualidade altíssima, apresentar para a inteligência artificial e assim fazer com que ela corrigisse a imagem renderizada numa resolução menor, fazendo com que elementos de uma resolução maior fossem trazidos para a imagem de resolução menor. Nesse caso, podemos mencionar os serrilhados, por exemplo. Como a imagem da resolução maior apresenta menos serrilhados, esses elementos acabam sendo trazidos para cá, para a resolução menor, então a gente tem uma imagem sem serrilhados ou quase sem serrilhados. O que até então, em palavras mais simples, é capaz de fazer uma resolução de 1440p parecer um 4K, por exemplo, apresentar o mesmo nível de detalhamento ou tentar chegar lá. Embora a ideia fosse muito boa, na prática não funcionou tão bem quanto se esperava. Primeiro que era uma técnica muito trabalhosa, então por conta disso, dar suporte com a tecnologia a todos os jogos ia exigir muito tempo. Afinal, selecionar cenas mais adequadas para poder servir de modelo para reconstrução é trabalhoso por si só, e aí a gente tem que implementar um agravante, que é a identificação da necessidade de cada área. Uma área não vai ter a mesma necessidade que uma outra área, por exemplo. Então você precisa selecionar uma cena que se adeque a tudo isso. É muito trabalho. E em segundo lugar, embora a aplicação da técnica de fato trouxesse mais performance nos jogos do que se teria uma renderização em tempo real, por assim dizer, isso acabou comprometendo a qualidade de imagem. A tecnologia tinha muitos problemas na aplicação de correção dos serrilhados em imagem em movimento, dando um efeito embaçado na curva e também deixava a imagem como um todo, ou certos objetos, desfocados, menos nítidos e de difícil identificação. Mas felizmente é uma inteligência artificial e por isso houveram aprimoramentos que fizeram com que ela aprendesse mais, e isso faz com que a gente chegue no DLSS 2.0. Inclusive, esse é basicamente um lema da Nvidia, fazer com que a inteligência artificial vá aprendendo cada vez mais com o tempo a fim de aprimorá-la. E agora que vocês entenderam como o recurso funciona, fica muito mais fácil de entender o que foi corrigido nessa nova versão e qual o impacto dessas correções. E eu vou ser bem sincero para vocês, o DLSS não só me surpreendeu por conseguir se aproximar ao máximo da imagem 4K nativa, mas também porque em alguns exemplos a gente vê que ele consegue superar essa imagem apresentando um nível de detalhamento superior com bordas mais refinadas e elementos mais nítidos. O DLSS 2.0 não só corrige inúmeros defeitos apresentados pela versão anterior, como também traz muitas vantagens. A primeira vantagem para mim é que ele possui 3 modos, e você vai selecionar o que se adequa melhor ao seu jogo e ao desempenho da sua placa de vídeo, o que também deve ser levado em consideração por ser um ponto muito relativo. Uma RTX 2060 naturalmente não tem o mesmo desempenho de uma RTX 2080. Os modos são Performance, Qualidade e Balanceado.
A fidelidade da resolução que você quer alcançar vai depender do modo que você vai escolher. A outra vantagem é ele ser mais aberto para as resoluções e menos restritivo. Agora, por exemplo, é possível transformar um mísero 540p em 1080p e o 1080p você consegue transformar em 4K, dando aumentos significativos na performance, o que também é muito importante. Isso acontece não só porque a tecnologia se tornou mais inteligente e com uma rede neural mais veloz, a fazendo identificar as áreas com problemas e corrigi-las muito mais rápido, mas também porque ela foi aprimorada com o uso dos Tensor Cores. Com as correções, a arquitetura da tecnologia trabalha de forma diferente. Agora não é mais necessária a captura prévia do jogo em uma resolução maior ou algo do gênero como suporte para a reconstrução das imagens, porque a Nvidia criou uma base genérica de dados que serve para todos os jogos suportados e vai sendo sempre aprimorada com o tempo, para poder assim fazer a reconstrução das informações da imagem. E quando faltam informações nesses dados, a solução é a capacidade da inteligência artificial se comunicar com a engine do game e fazer as reconstruções com base nela. E isso, é claro, torna o procedimento muito mais eficaz e rápido, poupando todo o trabalho de coleta de informações de jogos individualmente. O problema da Nvidia com o primeiro DLSS foi trabalhar com a inteligência artificial, levando em consideração uma certa previsibilidade dos jogos, mas os jogos estão ficando cada vez mais imprevisíveis e dinâmicos, e parece que ela entendeu isso. Infelizmente ainda existem poucos jogos com esse recurso, mas a funcionalidade veio disponível com a DLC de Control e também está presente em Wolfenstein Youngblood, e se mostra extremamente competente. E embora todo esse procedimento pareça dar tanto trabalho para a placa de vídeo quanto uma renderização normal daria, a vantagem que se tem é que quem trabalha na inteligência artificial são justamente os Tensor Cores, e eles estão em paralelo com outros elementos da placa de vídeo, elementos esses que fariam a resolução nativa ser renderizada. Por isso o ganho de desempenho. É como se a placa de vídeo tivesse um suporte para poder ajudá-la a carregar o peso da performance. E nesse caso, o suporte seriam as centenas de unidades de Tensor Cores responsáveis pela inteligência artificial. E quando você dedica uma única função para um único item, ele tende a fazer isso muito bem ou ser programado para fazer isso muito bem. As coisas se tornam mais fáceis. É assim com as pessoas também. Um funcionário que exerce apenas a função para a qual ele foi contratado tem uma tendência muito maior a desempenhar muito bem aquela função. E por isso, o DLSS vem se mostrando tão competente, porque ele é dependente da inteligência artificial que usa os Tensor Cores que foram desenvolvidos apenas para isso, para se focar nessa única tarefa. E no mais era basicamente isso, eu espero que todo mundo tenha entendido da forma mais clara possível como funciona o DLSS 2.0 e como ele funcionava na versão 1.0 e por que eu acho que ele é tão importante assim para a tecnologia dos novos consoles, embora eu acredite que a gente não vai ter nada parecido nessa nova geração, né? Mas de qualquer forma, se ficou alguma dúvida é só você deixar aí no campo dos comentários que eu vou tentar responder da forma mais clara possível também. Beleza? Bom, de qualquer forma, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, como eu sempre digo. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, minha rede social vai estar aparecendo aqui e na descrição do vídeo também, se quiser trocar uma ideia, sou tudo ouvidos. Um abraço e até a próxima.